gostaria de deixar uma mensagem a todos vocês que me escutam nesta hora. Em Mateus capítulo 2, no versículo 6, diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Veja, meus irmãos, que aqui está falando do guia. E o nosso guia é o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes mesmo que Jesus viesse para nos salvar, claro que Ele é o nosso Salvador, claro que Ele é o nosso Senhor, mas antes mesmo de Ele vir como somente Salvador, Ele veio para ser o nosso guia. Antes de Ele te salvar, Ele quer ser o teu guia. O guia que mostra o caminho que deve seguir. O guia que dá o exemplo. Por isso Ele mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 15, depois do lava-pés, Ele disse que Ele deixou o exemplo, que assim como Ele fez, que nós devemos também fazer. Então, Jesus, no seu ministério terreno, como homem, como filho do homem, Ele deixou o exemplo para que venhamos seguir as suas pisadas. Significa dizer, então, que ser cristão não é só uma confissão pública de que somos cristãos. Ser cristão, de fato e de verdade, é seguir o exemplo que Jesus deixou. Ele amou o próximo, Ele deixou exemplo de amor, Ele deixou exemplo de perdão, quando na cruz Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele deixou exemplo de humildade, Ele deixou exemplo de misericórdia, Ele deixou exemplo de pacificador, quando Ele mesmo diz que bem-aventurados os pacificadores. Isso está lá em Mateus capítulo 5, no versículo 9. Então Jesus é o nosso guia. Muitos estão querendo somente o Salvador e não estão querendo o guia. Muitos só querem a salvação, mas não querem seguir o exemplo do guia, Jesus. As suas pisadas, as práticas que Jesus deixou de exemplo para nós. Pense nisso. Ser cristão não é só dizer que é cristão, ou ter uma carteirinha de uma igreja. Ser cristão é viver como Cristo viveu aqui e deixou o exemplo a ser seguido. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Amém.